Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá? Na aula de matemática a gente fez aquela introdução sobre estatística, algumas nomenclaturas e algumas informações, como organizar, né, os dados e como ler. Agora a gente vai entrar, né, nos cálculos de médias, tá? A estatística, pessoal, a gente pode ter aquela enxurrada de informações e dados de forma em tabela ou gráficos, ou basicamente a gente pode trabalhar com médias, né? Nada mais é do que o que? As médias. Se eu pegar aqui os alunos do oitavo ano e eu for fazer um levantamento das idades dos alunos do oitavo ano. Então, se eu pegar ali a idade de cada um, eu vou ter tantas informações, né? Se eu tiver 20 alunos, eu vou ter 20 informações. Só que eu não quero trabalhar com 20 idades, 20 informações. Eu quero uma forma mais simplificada. Aí a gente parte para as médias. As médias nada mais é do que um cálculo matemático para a gente simplificar várias informações, vários dados em apenas um. Tá? Então as médias servem para isso, para me simplificar aqueles dados e trabalhar apenas com a média geral das idades dos alunos do oitavo ano. Bom, tem três tipos de média: média aritmética, média ponderada ou média geométrica. Vamos iniciar aqui a média aritmética, que é a média mais simples, né, que vocês já viram no decorrer aí do sexto, sétimo ano. Então, como é que eu calculo a média aritmética ou média simples? Somo todos os dados que eu tenho e divido pela quantidade de dados. Por exemplo, se eu tenho 5 alunos no oitavo ano, eu vou somar a idade desses 5 alunos e dividir por quanto? Por 5, que é a quantidade de alunos que tenho. Tá bom? Quando você pega uma sequência de números para calcular a média, você vai somar todos os números dessa sequência e dividir pela quantidade de números que essa sequência tem. Então vamos aqui a esse primeiro exemplo. Calcule a média aritmética dos números 2, 3, 5, 7 e 8. Então, como é uma média simples, eu vou somar todos e dividir pela quantidade de números. Tem quantos? Eu vou ter aqui 5 números. Então está aqui, média aritmética, eu vou somar tudo e dividir por 5. A soma de cima deu 25, e 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, a média aritmética dessa sequência é 5. Então, note que eu não preciso mais trabalhar com esses 5 números. Vou trabalhar apenas com a média. Bom? Aqui tem um outro exemplo que você pode fazer aí no seu livro, né? Ele pede para calcular a média aritmética entre 1,7, 2,38 e assim por diante. Tá bom? Essa é a média simples, pessoal. Então vamos ver aqui a média ponderada. Então a média ponderada vai ter um pouquinho de diferença da média simples. Por quê? Eu utilizo a média ponderada quando eu quero dar um peso maior em alguma informação. Por exemplo, eu quero a média de vocês das notas de matemática e português. Só que para mim é mais importante a nota de matemática. Então eu vou dar um peso maior. Eu vou dizer que matemática tem peso 2. O que isso quer dizer? Que matemática vale o dobro de português, se eu for fazer uma média. Então a média ponderada serve para mim colocar um peso maior na informação que eu quero. Então a média ponderada é bem parecida com cálculo. Como é que eu vou fazer? Eu pego o número e multiplico pelo peso que esse número tem, somo tudo e divido pela soma dos pesos. Vamos ver aqui um exemplo que ficou mais fácil. A média ponderada dos números 3, 4 e 5 de pesos 1, 2 e 2, respectivamente, é dada por. Então, note que o número 3 tem peso 1, o número 4 tem peso 2 e o número 5 tem peso 2. Então, como é que eu vou fazer? Multiplico o dado pelo peso, somo tudo e divido pelo peso. Então, vai ficar 3 vezes 1, porque o peso de 3 não, vai ficar 3 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 5 vezes 2 e divido pela soma dos pesos. Então fica 1 mais 2 mais 2. Tá? Lembrando que primeiro eu resolvo as multiplicações para depois somar. Então é por isso que vai ficar 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Aí agora sim, eu posso somar, vai dar 21 e a soma de baixo dá 5. E 21 dividido por 5 eu vou encontrar 4,2. Então a média ponderada desta sequência é 4,2. Tá? Então cuidado para não confundir. Na média simples, soma e divide pela quantidade de números. Na média ponderada eu tenho que multiplicar o número pelo peso para depois somar e dividir pela soma dos pesos. Tá bom? Então, é simples também, mas cuidado para não confundir.
Já a média geométrica, pessoal, também é simples, ó. Então, eu sempre vou fazer a média geométrica entre dois números, tá? Então, a média geométrica é a raiz da sua multiplicação. Então, vamos aqui, ó. A média geométrica de 2 e 8. O que é que eu vou fazer? Multiplicar e depois tirar a raiz. Então, média geométrica vai ser a raiz de 2 vezes 8. Que no caso aqui vai dar a raiz de 16, a gente sabe que é 4. Tá bom? Então, média geométrica é a raiz quadrada da multiplicação dos dois números. Se eu quisesse a raiz geométrica entre 2 e 15, aí ia ficar a raiz quadrada de 2 vezes 15. Aí ia ficar a raiz de 30. Aí como a raiz de 30 não tem raiz, vai ficar assim. Mas geralmente vai dar um número que tem a raiz quadrada exata, tá bom? Então tá aqui a média simples, média ponderada e média geométrica. São formas de manipularmos os dados para simplificarmos essas informações e ficar melhor analisarmos, tá bom? Então nossa aula fica por aqui, fiquem com a atividade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.